Este sábado, dia 17, é um marco para as relações comerciais e diplomáticas do Mercosul e da União Europeia. Os blocos assinaram, enfim, após décadas de negociações, um acordo comercial que prevê a redução ou eliminação de tarifas, além de estabelecer regras claras para importações e exportações. O tratado cria a maior área de livre comércio do planeta, com impactos principalmente no agronegócio e na indústria. Após a assinatura, os parlamentos nacionais ainda devem analisar o acordo. Bom, a expectativa do governo brasileiro é de que as mudanças comecem a valer efetivamente no segundo semestre deste ano. Falo então com a Karina, porque depois de 25 anos desse acordo, esse acordo de livre comércio vai ser destravado. É um ganha-ganha, mas ambos os blocos têm benefícios. Agora, o que eu queria entender é que se a atual geopolítica fez com que a União Europeia acelerasse esse acordo com uma mudança de postura de alguns países. Sim, isso colaborou, isso por conta dos conflitos que nós vemos no mundo, Existe uma redefinição internacional, nós não estamos mais no mesmo mundo dos anos 2000, dos anos 2010, isso é muito importante compreender. Às vezes a gente acha, isso de uma maneira, no senso comum, que as relações internacionais funcionam da mesma forma que funcionavam há 20 anos atrás, e elas não funcionam mais. Então a gente vê a forma como os Estados Unidos agem, como a Rússia age, como a China age, e a União Europeia foi ficando para trás. Então, a forma que a União Europeia encontrou de tentar se tornar um pouco mais competitiva no mercado internacional foi também se aproximar do Mercosul, que era, essa iniciativa ela não é nova, tem já 25 anos de uma tentativa de assinatura desse acordo. Só que há 25 anos atrás, a União Europeia estava no seu auge, Então, naquele momento não era favorável para eles. Hoje é. Só que vamos lembrar que, como citado, ainda não está em vigor ainda. Por quê? Porque temos uma fase agora de internalização desses acordos. Então, cada país, tanto do Mercosul quanto da União Europeia, precisa internalizar esses acordos dessa zona de livre comércio. E ainda temos restrição, principalmente da França. A França é ali o calcanhar de Aquiles desse acordo, Os franceses, principalmente ali os produtores agrícolas, não querem esse acordo porque eles não conseguem competir com a nossa produção agrícola, principalmente dos países do Mercosul, com destaque para o Brasil. Então, isso para eles seria uma quebra, vamos dizer assim, em termos leigos, uma quebra para o sistema agrícola deles. Então, eles não seria favorável. E no sistema, no Parlamento Europeu, eles precisam de um número mínimo para atingir. No Conselho Europeu, precisam de unanimidade. Então, se a França não aceitar, assim como eles tentam convencer outros países, como a Bélgica, por exemplo, se eles conseguirem angariar esse número de países, o acordo não vai para frente. Laura, a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, a dependência de produtos da China, fizeram ali com que a União Europeia voltasse a se olhar para o Mercosul e para não ficar para trás também? Olha, faz muito sentido sim essa relação, viu? Eu vejo que a gente tem ali... Bom, isso aí até eu estou com a professora em relação ao mercado internacional. Pode ter sim alguma relação, se for pensar nesses conflitos que começaram a ter relacionados tanto a essa... Porque o mundo ele é muito dividido, se a gente for parar para pensar, A gente tem grandes polos, aqueles que são da América, da Europa, a Ásia... E existe ali um jogo de poder e quem que está do lado de quem no meio desse jogo. Então, pode sim ter feito bastante sentido que uma coisa tenha casado junto com a outra. É sempre importante pensar que em termos econômicos, não é por acaso que a França tenha ficado preocupada em relação a essa possível acordo, porque ela vai perder competitividade do mercado interno dela. Mas aqui no Brasil, a gente também tem um ponto aí que pode ser a favor da França, Que é a questão de que, quando se trata de produtos mais transformados, infelizmente, o setor produtivo, industrial brasileiro, ele se enfraqueceu muito dos últimos anos para cá. Então, nesses acordos comerciais, a gente também começa a ver que, para o Brasil, existe, claro, nós como mercado consumidor, a gente pode ver com muitos bons olhos, pensar, nossa, que legal, os produtos europeus vão chegar aqui mais barato, mas será que o dono da indústria brasileira,
ele vai ver também com esses bons olhos, porque ao mesmo tempo que, como produção agrícola, a gente ganha, até porque somos um país tropical, geograficamente a gente tem uma vantagem imensa para sermos um país agrícola muito grande, muito representativo, se for comparar com um país que tem um inverno mais severo que o nosso, por exemplo. Mas tratando ali de alguns outros setores, de alguns outros tipos de produto, pode ser que o Brasil perca competitividade. E sim, acordos econômicos têm tudo a ver com esses jogos de interesses políticos, que é quem é que manda no mundo aqui, e também com grandes transformações que a gente foi tendo depois da Segunda Guerra, depois da Guerra Fria, em que vai aí cada um querendo a manutenção da sua hegemonia e outros também querendo participar dos novos clubinhos que vão se formando no mundo. Então ali tem muita coisa envolvida, não apenas em questões econômicas, mas que também, claro, que bate nesses grandes eventos políticos. Bom, ainda com os olhos voltados para o mundo, né? Lula e Putin conversaram por telefone sobre a situação da Venezuela. O encontro foi confirmado pelas diplomacias dos dois países e na conversa eles trataram de temas como garantia da soberania e os interesses nacionais da Venezuela. Os dois líderes concordaram em tentar uma redução na crise que atinge a América Latina. Nos últimos dias, Lula vem reforçando os encontros com líderes mundiais e já teve diálogos com a mexicana Cláudia Sheinbaum, também com o canadense Mark Carney e também com o colombiano Gustavo Petro. E aqui um lado alarmante sobre a situação da Venezuela é que 6 em cada 10 brasileiros temem que Trump faça o mesmo no Brasil. A maioria dos entrevistados na pesquisa Quest indicou que o Brasil deveria ficar neutro nessa briga. Bom, para essa conversa, Cíntia, como que você avalia, então, essa conversa e esse cenário diante dessa posição, esse receio dos brasileiros? Bom, embora essa questão se enquadre muito mais, assim, existe um medo que é um medo quase nato, né? Porque a gente vê acontecendo no país do lado, então a gente fala, meu Deus, será que o Trump vai vir aqui também pegar a gente, né? Vai levar o Lula embora? Tem gente até comemorar, tem gente que achar ruim, mas de fato, eu penso que esse medo ele não é necessariamente, é um medo mais leigo do que um medo real, concreto, jurídico. Em termos não leigos, eu não acredito que a gente tenha um cenário nem de longe perto disso. Acho que o Brasil já experimentou as sanções e até o presidente Trump já até mostrou que veio em relação ao Brasil, né? Colocou ali, sobretaxou tantas coisas, deu o seu passinho para trás. Então, eu acredito que as nossas sanções elas venham mais no campo econômico do que propriamente. Agora, a gente sabe também que não é impossível se colocar muita coisa a perder quando se fala demais. Então, realmente, talvez, se o presidente Lula começar a se colocar muito como protagonista e se colocar aí como alguém contrário, talvez isso venha abalar. Eu não sei até se isso não tem já um início nessa questão da restrição do visto de imigração, onde o nosso país foi lá incluído junto com os 70 e tantos. Já não sei se isso não vem nessa direção dessas interferências, muito em que pese, né? Eu sei que é uma pauta que a gente vai talvez discutir ainda hoje, mas que o Brasil tenha um resultado, um histórico de imigração ilegal muito grande para aquele país. Mas eu penso que sim, se houver uma interferência muito pesada do presidente Lula, eu acredito que a gente possa sofrer algumas consequências. Mas, humildemente, não acredito que seja a mesma coisa que aconteceu com a Venezuela.